Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge Guerra e hoje eu estou aqui com a Natália Magalhães, E aí, galera, beleza? com a Laís Ecaia Oi, gente, tudo bem? e com a Camila Nunes. Oi, gente. Então, pessoas, o tema do nosso episódio dessa semana é sobre representatividade, né? O que é essa representatividade, se é bom ou se é ruim, e a gente tem alguns exemplos para trazer. Eu acho que, primeiramente, quando a gente fala em representatividade, à primeira vista é algo muito positivo. E é mesmo assim. Inclusive, a gente tem que entender a representatividade como um todo, né? Não é só uma grande pessoa famosa, não é só conquistar grandes espaços que significa representatividade, mas também dentro dos nossos microespaços, dentro das nossas bolhas, com os nossos amigos, que as pessoas conhecem a gente. Muitas vezes a gente está representando aquelas pessoas que estão perto da gente, não por uma questão de ego ou nada, mas porque socialmente pessoas se espelham em pessoas, né? E aí, quando a gente coloca o elemento raça dentro disso tudo, pessoas negras, via de regra, não têm outros referenciais negros positivos para utilizar de referência. E aí eu digo isso assim, em filmes, em propagandas, em cargos políticos, novelas, etc. Porque, né, a gente sabe do contexto racista em que estamos inseridos. Então, à primeira vista, a representatividade ela é uma coisa boa. É sempre bom a gente ter uma pessoa negra mostrando que também pertencemos àqueles espaços e que historicamente dizem que não. Porém, eu acho que o rolê disso tudo é a gente olhar que não seja tão 8 ou 80, que não seja ou é bom ou é ruim. Eu acho que a gente tem que começar a analisar questões sociais e questões raciais de um prisma de que tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? A gente tem que analisar esses pontos e reconhecer esses pontos para que a gente possa estar sempre buscando, né, fortalecer e aumentar os pontos positivos e buscar os pontos positivos e se afastar dos pontos negativos. E eu acredito que que a representatividade ela tem um lado negativo justamente por estarmos inseridos nesse contexto de uma sociedade capitalista, e aí muitas vezes a gente coloca pessoas negras em espaços que não fazem muito sentido. Um exemplo disso foi que nos últimos dias, nessas últimas semanas, viralizou no Twitter sobre um major da PM, se eu não me engano, que estava no STF é, falando, né? E aí discursando e dizendo que a instituição não era racista e que porque ele estava lá e aí que né, permitiram que ele chegasse naquele espaço e que aí tem toda essa questão. E aí a gente pergunta, né, pra que serve essa representatividade? De ter essa pessoa que é um preto único naquele espaço de uma instituição que não vai mudar pelo fato de ter colocado uma única pessoa preta. E aí, qual espaço que a gente quer ocupar? Sabe? O que é que a polícia militar, por exemplo, que é só a minha opinião, tá? Não tô falando pelas meninas aqui, pelo amor de Deus, se vocês quiserem linchar alguém, que seja eu. Mas qual o papel que a polícia militar tem dentro do contexto racial no Brasil? E eu acho que a gente tem que pensar isso para Ei, eu pensar concordo muito. para pensar qual a representatividade que eu buscaria em uma pessoa dentro dessa instituição, sabe? Qual a mudança que aconteceria de ter uma ou duas ou 10 pessoas negras dentro de uma instituição que é o aparato do Estado para tirar a vida de pessoas negras, por exemplo. Então, é essa a provocação que eu queria começar o episódio de hoje já. Eu não sei se faz relação, mas eu vi a cena de um filme que foi feito agora e, pá, eu não vou lembrar o nome porque eu sou péssima para nomes de filmes e tudo mais. Mas é com um ator negro bem famoso, enfim, e aí ele é um policial e eles estão numa aula de tiros, assim, né, entre aqueles maquetezinhas. E aí tá na hora dele atirar, né? Ele é um policial negro e os outros, todos policiais brancos, cronometrando. E ele vai, atira em todos os bonequinhos que tem. E o superior dele fala, né, num sentido de, ok, mas você errou o alvo do meio. Então, assim, são 5 bonecos de um lado branco com várias armas, 5 do outro branco com várias armas, e o do meio, uma pessoa negra. E ele falou, não, o irmão ali tá tranquilo, enquanto eu estiver aqui, eu tô protegendo ele. Suspeito eram os outros, ele tá paradinho ali. Então, quando o Jorge faz essa provocação e pensa nesse ponto de representatividade, é esse tipo de atitude que eu gostaria, né? Que, óbvio, que
a pessoa que estivesse ali conseguisse olhar para os demais, para nós, enquanto sociedade, dessa forma. Ele está ali, num primeiro momento, não para julgar a gente como todos os outros estão julgando. Ele está ali para entender, porque ele também está no mesmo ponto de ser julgado e oprimido e normalmente ser alvo, né? E não é o que acontece na maioria dessas instituições, principalmente quando a gente fala das nossas polícias, né? Que a gente é construído, e a Nath traz isso em outros episódios, né? A construção social que se tem, a gente também se olhar muitas vezes como ameaça, né? Enquanto nós, negros, olharmos para outros negros como ameaça. Então, eu acho que quando o Jorge traz a provocação, é a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu gostaria muito que quem estivesse lá do outro lado, independente da posição de poder que estivesse, tivesse essa sensibilidade e essa empatia de entender que primeiro a gente está no mesmo lado. Óbvio, se é realmente um bandido ou se não é, que isso seja resolvido, mas que não perguntem só depois de dar o tiro, como na maioria das vezes acontece. Mas eu acho que nesse sentido, sabe, Camila, é muito o fato de a gente não tem uma política também, aí volta, né, aquela história lá que a gente estava falando sobre a política de representatividade. Eu acho que a gente precisa começar a fazer cobranças reais em relação a quem está se candidatando, né? Quem é que vai ser os nossos representantes no poder? E eu acho que nunca houve, de fato, nenhuma preocupação pela galera que faz política, né, para falar sobre questões raciais, assim como também não tem uma pressão social, óbvio, né, já que a gente vive num país racista, sobre um posicionamento racial em relação a políticas públicas. Não é nem isso. Eu acho que é muito mais sobre as candidaturas mesmo, de como as pessoas estão ali reivindicando os nossos direitos, né? Não existe, porque a gente não consegue ainda nem expulsar um racista de um programa de TV. Imagine, né, falar sobre isso em relação à política. Então, eu acho que tudo isso vai um pouco além. Quando a gente fala de representatividade, nesse sentido que pode ser negativo, né? Porque somos muitos, somos diversos, a gente já falou isso em outros episódios. Uma pessoa só não pode representar o todo. E aí, como a gente já falou também em outros episódios, sobre que nem todas as pessoas negras estão dentro do rolê de desconstrução, sobre o rolê de identidade, como pessoas negras, né? Tem muita gente que segue a onda, que realmente acredita que estar dentro de alguns espaços prova que aquele espaço não é racista, né? E aí, quando eu tenho dentro da minha família, né, um primo distante, mas ele é um primo presente, assim, pelo menos uma vez por ano a gente se vê, que ele é militar, e ele diz para mim que o exército não é racista, né? Porque ele conseguiu estar dentro daquele espaço, porque e conseguiu crescer dentro do espaço, porque o exército não é racista. E aí, assim, que argumento, né? Que ele diz, o argumento dele é que é meritocrático. E aí, quando a gente entende a sociedade, a gente sabe que a sociedade, em todos os momentos, ela é racista. E como que uma pessoa que teoricamente é instruída, como ele é, né, que lê livros, que, enfim, que estuda e tal, não consegue reconhecer que o órgão e o ambiente onde ele está é racista. Porque daí a pergunta é, quantos outros iguais a você tem? É proporcional? Não é, né? E aí, como é que tu consegue mudar esse pensamento? E ele é uma pessoa negra que está lá, e é uma pessoa negra que é usada, entre aspas, aqui, eu vou dizer entre aspas, porque eu não tenho certeza se é usado ou não, mas pode ser usado por pessoas brancas para dizer, ó, tá vendo esse aqui? Ele está dizendo que o exército não é racista. E aí usa como validação, né, de um espaço. E isso é muito complexo, né? Uma pessoa só não é suficiente, é o que realmente a gente precisa reivindicar, é a diversidade e a proporcionalidade, principalmente, em relação à população brasileira, né? E tem uma outra coisa que é o seguinte. Por exemplo, ele tá falando do exército, que ele acha que é racista porque ele conseguiu, enfim, questiono tudo isso, mas também tem a questão de
que a própria Laís trouxe na fala dela também, de que cada um tem o seu tempo, cada um tá no seu lugar, das pautas em questão de desconstrução, de raça, etc, etc. Só que aí o que eu fico pensando é o seguinte: baixo escalão do exército, não sei qual o nome, porque não entendo nada de exército, mas tipo assim, sei lá, o lugar de entrada das pessoas assim que acabaram de entrar, até que tem uma quantidade razoável de pessoas negras. É a mesma coisa da polícia militar. Se você pegar o, sei lá, o nível mais baixo lá, vai ter uma quantidade considerável de pessoas negras. E aí, se você for pegar os estudos, a gente vai ver que a polícia militar é uma das que mais mata, mas também é uma das que mais morre. E aí, no fim das contas, né, gente preta morrendo de um lado, gente preta morrendo do outro lado. E aí, assim, que representatividade é essa que a gente vai querer colocar de, sei lá, pensar numa instituição como uma polícia militar, por exemplo, e aí coloca lá um preto pra atirar no preto, e aí vai ter dois pretos morrendo, e assim, sabe, pra mim, nada disso é representatividade, muito pelo contrário, pra mim tudo isso é a engenharia e a engrenagem do racismo funcionando perfeitamente como ele deveria funcionar. É exatamente isso. Esse exemplo, inclusive, que a Laís trouxe aí, né? É o que mais está me preocupando ultimamente, sabe? É a coisa da gente não entender a própria armadilha onde a gente cai. E aí é uma engrenagem racista, mas é essa convenção, né, de que nós somos todos iguais. E essa convenção de que nós somos todos iguais, não sofremos racismo, não tem esse problema, não é bem assim, fulano me trata bem e agradecerei por isso, né? Então, é também uma engrenagem racista, assim como o colorismo é uma engrenagem racista, assim como algumas outras questões que rolam dentro das pautas antirracistas, na verdade, são engrenagens racistas, né? E essa coisa da representatividade, ela também é uma engrenagem racista, onde coloca uma pessoa como o representante de todos e não dá oportunidade para os outros. Então, assim, por que a gente vai reclamar se a Maju Coutinho está sendo a âncora do jornal Hoje, né, em escala nacional, e está sendo ovacionado por várias pessoas, muita gente gosta dela, ela realmente faz um bom trabalho, então pronto, a gente não precisa mais reclamar de absolutamente nada. E aí é que mora, né, a casca de banana, que a gente acaba escorregando também, porque a gente também acredita que a gente tem que correr para ser o negro único. E quando a gente acessa esse lugar, pronto, a gente tanto está representando o outro, quanto também eles fizeram um bom trabalho com a gente. Eles não são racistas. E aí a gente escorrega, né? De novo. E não leva os nossos, né? O quanto, quando a gente está dentro de uma instituição e a gente é único, as percepções são diferentes, né? E as formações delas são diferentes. Por exemplo, quando eu vi essa cena do filme que eu falei, todas as pessoas brancas do filme, elas consideram aquele único negro no meio da multidão o único suspeito. E para nós negros, no caso, para aquele negro do filme, ele não é o único suspeito. Na verdade, todos os outros brancos são, mas ele tem uma construção racial, como falam, um letramento, né? Ele foi criado dentro de uma cultura de raça que ele percebe que existe essa opressão, existe toda essa imposição da sociedade para que ele mate o semelhante a ele. E aí é quando o Jorge fala, assim, a gente tem dentro da instituição polícia, por exemplo, da militar, enfim, da que ele cita, que a gente tem muitos negros policiais e a gente tem muitos negros morrendo pelas mãos desses policiais também, porque o que a sociedade impõe que seja, né, que nos olhe dessa forma. Então, quando eu trouxe essa reflexão, foi muito pensando no o quanto a gente ainda tem que evoluir enquanto um todo de raça, para que a gente se olhe com empatia como os brancos se olham, para que a gente consiga puxar, como a Laís sempre fale, como foi o que uniu esse podcast. A Laís nos conectou porque ela puxa as pessoas que ela quer perto dela e sempre tenta impulsionar, principalmente pessoas pretas. Né? Ela vai impulsionando, ela vai conectando, a nossa parceria de trabalho fora do podcast surge dessa forma, enfim. Mas isso vem de um olhar de raça, de um olhar de empatia, de um olhar do todo, do que nós esperamos que o todo seja. E enquanto a gente não tiver isso das outras pessoas, a gente não constrói uma instituição, seja a polícia, seja um tribunal, um doutor, enfim, um juiz,
ou políticos que olhem para a gente enquanto pessoas negras, não como a gente está sendo olhado hoje, como só mais um, sabe, que merece ser julgado ou que merece tombar. Que a instituição, assim, uma instituição, principalmente quando a gente pensa em polícia, é isso. Eles olham a gente como só mais um na multidão e tanto faz. Mas se fosse uma pessoa branca, não era só mais um. E a gente aceita isso, porque a gente não tem toda essa cultura, sabe? Acho que era mais ou menos isso. Eu concordo contigo, Camila, mas eu também acho que existem outras nuances aí do meio, né? E aí eu falo, quando eu falo isso, eu falo de uma questão macro, né? De uma questão maior, e a prova disso são os números que existem, são é o mecanismo racista que rola nesse país, mesmo nós sejamos 54% da população. Então, assim, de uma forma lógica, né, se a gente fosse pensar que a maioria da população é negra, então alguns mecanismos não deveriam mais acontecer, né? Algumas situações, elas deveriam ser completamente abominadas, e elas não são ainda. E aí, quando a gente vai pensar sobre essa coisa do todo, e quando a gente começa a pensar o porquê que essa proporção ela não acontece, é justamente porque, no caso da branquitude, eles têm esse pacto narcísico da branquitude que para eles funciona incrivelmente bem. Os nossos quilombos, eles ainda são um pouco capenga, porque eles também partem de uma estrutura colonial, né? Porque foi assim que a gente aprendeu, e é disso que a gente traz. Então, a gente traz o colonialismo dentro da gente, né? Fanon vai falar muito sobre isso, sobre essa questão do colonizado querer ser o colonizador, né? Ele não quer tomar o lugar do colonizador, ele até deixa isso muito claro, né? Ele não quer tomar o lugar do colonizador, ele quer ser o colonizador. E é isso que a gente aprende. E aí, quando a gente forma os nossos quilombos, às vezes a gente também coloca dentro dessa estrutura uma estrutura colonial. Então, assim, é muito comum, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo assim bem dia a dia, né? É muito comum mulheres negras, por exemplo, terem empregadas domésticas em situações também não muito, não pagando bem, entendeu? Não dando valor, né? E aí essa estrutura, né, ainda está capenga para o nosso lado, enquanto para a branquitude ela está muito bem estruturada. Eu estava vendo um vídeo da Bira, não sei se vocês conhecem, mas é um canal ótimo. O Algoritmo da Imagem, é o nome do canal, muito bom. E aí ela vai falar justamente sobre essa questão da herança que importa, né? Tem um vídeo dela que é incrível, que ela fala da herança que importa. E o que é a herança que importa? É essa herança branca, né? Essa herança do nome, essa herança da família, né? É a herança do bem relacionado, que, na verdade, no final das contas, é o que vai importar para a pessoa abrir caminhos para ela, né? É o clube. Ela vai falar sobre, ela tem um vídeo falando só sobre clube, né? Para que servem os clubes? Se os ricos têm piscina em casa, tem tudo que um clube tem, né, no seu prédio, mas eles mesmo assim pagam fortunas para continuar associados a clubes, porque é no clube que se troca o cartão de visita, é no clube que as pessoas são indicadas, o filho do fulano vai ser meu estagiário, que vai ser meu funcionário. Então, assim, é essa estrutura que para a gente ainda não está bem estruturada, porque a gente tem, sim, a coisa da representatividade do negro único ainda muito latente, inclusive entre os pretos. Então, se eu viro chefe de um setor, eu posso contratar pessoas para ficarem abaixo de mim, mas raramente, né, eu vou pensar, não, eu vou contratar uma pessoa para ela ficar acima de mim, ou para ela ficar igual comigo, né? E aí é aí onde a casca de banana derruba a gente, né? E pegando um gancho nessa fala do Nath, tem uma tecla que eu sempre faço questão de bater, que é exatamente sobre isso, sobre essa questão de pacto narcísico, que é assim, ó, quando a gente se junta pra tentar qualquer coisa pra gente, pra levantar nossas pautas, a primeira coisa que a Branquitude faz é apontar o dedo e chamar a gente de identitário. Ai, porque é identitário? Porque tá querendo segregar? Porque não. E assim, me apresentem
um grupo mais identitário, mais corporativista do que a branquitude? Eu quero ver. Eu deixo esse desafio. Não Não tem. existe. Não existe. Eles se defendem e se defenderam desde sempre, e se protegem e se agraciam o tempo inteiro. E aí, se a gente tenta fazer um movimento mínimo de tentar fazer isso com a gente, e aí eles apontam isso como erro porque a gente não pode, né? É o direito divino deles de ser e desistir. A gente tem que estar abaixo sempre. Abaixo e desunidos. Isso é importante pra eles. Total, total. E isso é nítido, por exemplo, quando acontece um caso que nem esse que a gente citou no episódio passado do Big Brother, né, com o João. O que aconteceu agora? João saiu por quê? Já que 54% da população é negra. Aí a gente se pergunta por que João saiu? E por que tinha tanto vídeo e tanta gente preta falando que João estava errado, que não precisava disso, que era só ele ter sentado e conversado, sabe? Então é aí o ponto onde eu acho que é perigoso para a gente. A gente se aquilomba, a gente se junta, mas a gente cai na casca de banana, que é ali naquela partezinha que a gente não está se tocando, de que a gente não se une, no final das contas, como a branquitude se une. Porque quando o Rodolfo, por exemplo, foi racista, a branquitude inteira se levantou para dizer o seguinte: não, mas vocês também são violentos demais. E o que foi que algumas pessoas negras fizeram? Realmente não precisava disso tudo. Ele poderia ter chamado o cara e falado no cantinho. Então há uma concordância, né? Há uma concordância que, na verdade, é uma concordância estruturada, totalmente estruturada há anos, né, de relação, há anos de dominação. E é bem isso que eu ia dizer, Nath. São muitos anos, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando ainda nesse processo da gente entender que a gente precisa se apoiar para que a gente possa mudar a estrutura que existe, né? E esse se apoiar não é com a intenção no sentido de colocar as pessoas negras de um canto e as pessoas brancas de outro. Não. É a gente transformar essa sociedade com muito mais equidade, né? Não dá para a gente vir com o discurso de meritocracia, não dá para a gente ter só mais um representante, não, a gente precisa de proporcionalidade. Então, e não só, como a gente já falou em um episódio também, sobre ser visto, né? A gente está ali, a gente precisa de ser bem remunerado, a gente precisa de espaços que nos deem poder, não só estar ali no baixo escalão. Então, é uma construção. Eu acho que a gente já avançou bastante, e principalmente de um tempo para cá, quando a gente consegue ter uma troca mais direta e a gente consegue ter minimamente voz para ter voz, né? Que é o que a gente tem a oportunidade de ter aqui dentro de Wakani, né? Estamos cada um gravando, eu estou aqui no meu celular, a gente consegue colocar o podcast no ar, consegue colocar para outras pessoas ouvirem, e aí a gente traz reflexões para outras pessoas. Há 20 anos atrás isso não era possível, né? Isso não era acessível. Então, a gente consegue ampliar o diálogo a partir desses pequenos movimentos. Mas é uma construção constante e longa, né? Que ainda precisa ser não romantizada. Eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente precisa tirar o romance desse aquilombamento, porque dentro do quilombo ainda existe uma estrutura colonial. E é isso que a gente precisa começar a quebrar, cortar esses maus, né? Essa estrutura colonial que às vezes cerca a gente. E aí tem uma coisa também do medo, né? Tipo, a gente tem medo de acessar espaços onde já existe uma pessoa preta. Então, assim, já existe aqui o nosso podcast, já existe o Wakani rolando, então não vou fazer podcast não, porque já tenho deles, eu gosto e tal, então não vou fazer. E eu acho que a gente fica, às vezes, nesse espaço, porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende a respeitar o outro. Aí, olha só, a coisa de novo, né, do quilombo, que precisa ser pensado de outra maneira. Então, eu faço uma coisa, Camila faz uma coisa igual a minha, né? Camila faz um outro projeto que é parecido com o meu, e aí eu digo, daí a Camila, não, eu vou ser concorrente, né? Não é isso, sabe? É da gente dizer assim, vamos nessa, cara. Tu fala daí, eu falo daqui, e a nossa voz vai chegar em mais gente. E é isso, sabe, que eu acho que está faltando e que eu acho que a branquitude faz isso sempre. A branquitude financia com muita grana projetos de outros brancos, projetos concorrentes, inclusive, projetos que vão
né, dar um retorno financeiro, e a gente não costuma fazer isso. Quando eu li a biografia da Michelle Obama, uma das coisas que me chamou a atenção é porque ela estudou numa escola muito rica, né? Ela estudou num colégio de pessoas ricas, pretos ricos. E ela falou que, tipo, esses pretos financiavam outros pretos, com escola, com faculdade e tudo mais, com coisas caras. Então, assim, o grande rolê é que eles puxam uns aos outros para o espaço de poder. E a gente precisa puxar uns aos outros o espaço de poder e não querer dominar, né, o coleguinha. Porque às vezes isso também acontece porque a gente acha, não, Djamila já está falando sobre racismo, eu não vou falar não, porque já tem a Djamila, já tem a Joyce Bert, já tem, sei lá, várias outras mulheres aí que já estão na luta há muito tempo, mas quanto mais voz a gente tiver e quanto mais oportunidade a gente puder, é melhor, né? E o que a gente pode fazer de melhor nisso é apoiar umas às outras, uns aos outros, né? De uma forma geral. E tem um outro rolê ainda dentro disso tudo também, que é o seguinte: as pequenas concessões que a branquitude faz, tá tudo legal e que eles estão evoluindo, que é o que cai também muito na discussão do antirracismo, que a gente vai chegar em algum momento, mas é bem isso, por exemplo, pegando esse exemplo que a Nath falou, tipo assim, ó, a branquitude, ela entre aspas, permite, por exemplo, que exista uma Djamila e que aí, porque ali vai ter um grupo de negros que vai se sentir representado por ela e aí não vai querer chegar naquele espaço porque já tem ela e aí não vai criar outras discussões porque já tem ela e ao mesmo tempo também a branquitude fica ali esperando ela errar, porque aí quando ela errar, ela é uma só, e aí todo mundo taca pedra e tira ela dali, e aí assim, ah, tá vendo? Vocês já tiveram espaço, olha o que vocês fizeram. Nem vocês mesmos se apoiaram, poxa, que pena, né? Então a gente vai voltar tudo pra como era antes. É exatamente isso. É por isso que a casca de banana rola, porque é mais fácil uma pessoa cair numa casca de banana do que 10, né? Mas assim, gente, levantamos muitas problemáticas aqui nesse episódio. Falamos muito mal da branquitude, que é basicamente o que a gente faz no nosso também, que vocês não estão lá pra ver. Amo. Mas, assim, é importante também a gente entender que, assim, não existe uma receita, não existe um caminho quando a gente fala em pautas raciais, quando a gente fala em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Quando a Nath, por exemplo, fala que existem problemas dentro do quilombo que a gente precisa resolver porque a gente está numa mentalidade colonial. Sim, é verdade. Mas ainda assim a gente tem que fortalecer os nossos quilombos. Ainda assim a gente tem, porque não Total. existe uma fórmula pronta, não existe um roteiro, e a gente está construindo esse caminho. Então, assim, obviamente que vai ter coisa errada, obviamente a gente vai pisar em algumas cascas de banana e vai escorregar, mas o importante é a gente ter essa consciência e tudo bem, e continuar, porque ainda falta um bom pedaço de chão ainda pra gente poder mudar alguma coisa. E reconhecer, né, essas cascas de banana, eu acho que é o principal, porque aí a gente não cai nelas, né? Exatamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham refletido, tenham viajado um pouco com a gente nas nossas reflexões. Um beijo a todos, todas e todes e até a semana que vem. Até mais, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Até o próximo. E não esquece de comentar ali nas redes se vocês estão gostando. Compartilha o episódio com os coleguinhas e marca que a gente reposta lá no nosso perfil também.